Bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa reflexão, mais este encontro de hoje com a Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa fazer uma reflexão inspirada por Deus, né? Que Deus seja essa nossa inspiração. Hoje, dia 15 de maio, é dia de Santo Isidro. Então, nada mais oportuno do que dizer: Santo Isidro, rogai por nós. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia! Na liturgia de hoje, refletiremos sobre a importância de permanecer em Deus. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também não conseguimos dar frutos bons se não permanecermos naquele que tanto nos ama e instrui. É preciso seguir com fé, na certeza de que Jesus está conosco em todos os momentos. Vamos ouvir então a palavra de Deus, que hoje está em João 15, de 12 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, vamos então refletir sobre o Evangelho. Mas antes, como eu já disse, hoje, por ser dia de Santo Isidro, então nada mais natural, oportuno, que a gente fale um pouco sobre a vida dele. Mas lembrando que hoje, às 20 horas, vai ser postado um vídeo, né, nesse mesmo canal, que vai falar mais detalhadamente sobre a vida dele. Mas vamos falar rapidamente, só para ir já adiantando alguma coisa, né? Isidro nasceu em Madrid, né, capital da Espanha, em 1070. De uma família humilde de camponeses, viviam em uma terra arrendada, cultivando e tirando o sustento. Isidro destacava-se desde criança pela fé, né, que intensificou depois de seu casamento com Maria Turíbia. Gostava de ir à missa todos os dias e dividia o pouco que ele ganhava com seus irmãos mais necessitados, né, os pobres da cidade de Madrid. Um grande sofrimento para ele foi quando ele perdeu seu filho, ainda criança, e logo após sua esposa. Mas isso não foi motivo para ele perder a esperança e a fé em Deus, e continuou praticando a caridade. Portanto, possuía grande amor pelo próximo, era caridoso e homem de fé.
ele tinha um patrão que era muito exigente e às vezes esse patrão recebia informação de que Isidro deixava de trabalhar para rezar. Entretanto, a lavoura que ele cuidava destacava pelo zelo, pela qualidade dos frutos que davam, né? E então não tinha como o patrão fazer com que ele não rezasse, porque dava resultado o trabalho dele, a lavoura era produtiva. Mas, de qualquer forma, ele ficava curioso. Em certa ocasião, disse que ele ficou em espreita, né, para observar o que acontecia. E ficou surpreso, porque ele percebeu, ele viu que enquanto Isidro rezava o texto de joelho, o anjo cuidava da lavoura para ele. Então, olha que interessante isso, né? Bom para a gente, para a nossa vida, isso, saber que os anjos nos ajudam. E conta-se também, né, tem outra história sobre o anjo dele, que certo dia ele empolgou na oração, entrou em êxtase e ficou a tarde toda rezando. E o patrão veio no final do dia para conferir o trabalho dele. E a surpresa foi que quando eles foram conferir, todo o trabalho tinha sido feito, né? Foi feito pelo anjo, já que ele estava em oração. Então isso tudo é história, né, que nos ajuda no nosso dia a dia. E Isidro faleceu em 15 de maio de 1130, né, em Sevilha. Ele foi canonizado no ano de 1622 pelo Papa Gregório V e após a confirmação de alguns milagres, né, por sua intercessão. Santo Isidro Lavrador foi instituído padroeiro dos trabalhadores rurais, dos desempregados, dos indígenas e também da cidade de Madrid. É retratado na sua imagem, estando no campo, né, olhando para o céu, rezando, e no fundo um anjo aparece arando a terra para ele. Essa é a imagem, né? Aqui em Vespasiano, nós temos um santuário dedicado a este santo, né, o Santo Isidro. Né, foi erguido pelo padre José Senabre, espanhol, e que foi pároco aqui em Vespasiano por 30 anos, né, fez história aqui em Vespasiano e ergueu esse templo, né, em homenagem a ele. Dizem que é o único templo na América Latina, a Santo Isidro. Então, para a gente conhecer um pouco da história dele, nós podemos então rezar, pedir a bênção dele hoje e sempre. E chegando ao Evangelho, vamos lembrar que o Evangelho de hoje os apóstolos reunidos com Jesus e numa intimidade, batendo papo, a gente pode pensar dessa forma, estavam como amigos e numa intimidade, né, os discípulos perguntam para ele qual que é o maior mandamento, né, qual que na opinião dele, né, na intimidade dele, o que ele dizia para os apóstolos que eles deveriam praticar mais. E Jesus diz, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, falando isso do fundo do coração. E aí então nós percebemos que é um momento importante que Jesus estava com os apóstolos, com os discípulos dele, que somos nós hoje. Então ele nos dá esse recado, nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E é um desafio para nós isso, né? Considerando hoje o mundo do jeito que está, né? Muita competição, muito individualismo, né? Cada um preocupado com seus afazeres, com a sua vida, querendo destacar, né? Ao invés de estar junto. Então a gente para e pensa, será que nós estamos conseguindo colocar esse mandamento em prática? E aí é um pensamento para que cada uma reflexão que cada um precisa fazer. E hoje é o momento de pensar e que Deus é amor. Isso nós temos que ter em mente, né? Até há quem diga que muda esse tempo do verbo e diz que Deus é amando. Deus está o tempo todo amando, né? Sempre esteve, sempre estará nos amando, nos conduzindo na vida. E aí a gente refletir, então, se nós estamos praticando esse mandamento,
eu acho que nós poderíamos pensar nas virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Eu acho que se nós conseguirmos colocar essas virtudes em prática, nós vamos poder dizer que nós temos intimidade com Deus. E se nós temos intimidade com Deus, nós amamos, porque esse é o maior mandamento. E de fato, se a gente parar um pouco para pensar, a gente for analisar, se realmente houvesse essa prática do amor um com o outro, muitas coisas não aconteceriam. Aliás, eu acho que não é tanta coisa errada que acontece, não aconteceria. Por exemplo, matar um ao outro. Né? Ninguém mataria, porque como vai matar uma pessoa que ama? Não é? A corrupção que nós temos tanto hoje na sociedade ou na política, né? Se cada político desviasse um dinheiro, pensasse que está prejudicando o irmão, ele não faria isso, né? Falta amor, então, na sociedade. E nós podemos falar rapidamente aqui sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, para nos ajudar, então, no nosso dia a dia. Né? Vamos falar primeiro da fé, né? O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que nós ainda não conseguimos, né? Acreditar no impossível, acreditar que o que eu preciso, se eu peço a Deus, Ele vai me dar antes dele me dar. Porque a gente sabe que o primeiro passo precisa ser nosso. Então, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu tenho no fundo do meu coração acreditar que Ele vai me dar aquilo. E Ele vai dar mesmo. Porque a fé é isso, é acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Mas eu tenho a certeza que que Deus vai me dar aquilo. Então, isto é a fé. É acreditar mesmo sendo impossível para os homens. Que para Deus nada é impossível. Né? A esperança, como diz o ditado popular, ela é a última que morre. Nós nunca podemos perder a esperança. Mesmo que a gente cometa erros, é momento de a gente avaliar esse erro, talvez fazer uma boa confissão, pedir perdão para uma pessoa que ofendeu e propor a mudar de vida, porque a esperança nós não podemos perdê-la nunca. Sem ela, a nossa vida perde o sentido, né? É o fim. Então a esperança sempre precisa estar no nosso coração, mesmo com aquelas, para quem está com fé e pediu algo e aquela coisa não vem, né? Aquela graça que está pedindo ainda não chegou, acredite que ela vai chegar. Talvez não é o tempo nosso, é o tempo de Deus, talvez não é naquele momento, não é naquele dia, é um outro dia, não é naquele tempo seu, é no tempo de Deus. Mas a esperança, ela é a nossa referência, é o que nos sustenta nessa vida. Então nós nunca devemos perder esperança em nada, em Deus, nas pessoas, na sociedade, não é? Então essa é uma reflexão boa. E a caridade, por último. A caridade, nós vimos a história de Santo Isidro aqui, né? Que legal que ele teve fé, esperança e caridade. Então é o nosso exemplo, os santos são o nosso exemplo. A caridade é importante porque para a gente dizer que ama uma pessoa, né? A gente tem uma fala que diz, né? Que quem ama, cuida. Então, se eu realmente amo, eu preciso praticar isso, né? São Paulo diz, né, que a fé sem obra, ela é morta. Então, eu preciso de praticar essa fé, essa caridade. Então, quando eu ajudo o irmão, quando eu colaboro com alguém que está precisando, então eu estou praticando a caridade. E aí, então, eu vou estar mais próximo de Deus, porque é isso que Deus quer. É por isso que a nossa sociedade fica tão dividida, com tantos problemas. É porque falta caridade, falta amor. Então, que essa caridade que nos aproxima de Deus, que nós busquemos e pratiquemos, para que a gente possa, então, ir cada dia melhorando, fazendo boas obras e mostrando, não só falando, não só rezando, mas mostrando na prática que eu realmente acredito em Deus, que eu sigo esse Jesus, que Deus é a minha força, porque eu pratico o que Ele fala, né? A palavra de Deus, Jesus disse isso, né? Na palavra dele, que quem me ama, né, pratica as minhas palavras. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que praticam, que ouvem e praticam a minha palavra. Então que pratiquemos o amor
que é hoje, eu acho que a referência desse evangelho. Amemos uns aos outros, como o próprio Jesus nos amou. Que assim seja. Amém. Então vamos agora fazer a nossa oração. Vamos, de acordo com o evangelho de hoje, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude nessa caminhada do dia a dia, que a gente pratique mais, que a gente tenha mais fé, mais esperança e pratique a caridade. Nós estamos aí em tempos de pandemia, né, do novo coronavírus, com tanta dificuldade. Então que Deus nos ajude e nada mais oportuno de pedir aqui a intercessão, a oração de Santo Isidro, né, para os trabalhadores rurais, para os desempregados, já que ele é padroeiro dos desempregados, né, que nesse tempo em que muitos estão perdendo o emprego, que Santo Isidro leve os nossos pedidos a Deus para que nós consigamos sair bem dessa crise em breve, né? Como nós já dissemos também, o tempo é o tempo de Deus. Nós não podemos nunca perder a esperança. Então vamos acreditar que nós estamos passando por uma dificuldade grande agora, mas que também, depois de tudo passado, nós vamos poder fazer uma reflexão e melhorar, ver em que nós podemos melhorar. Talvez aí olhar para os mais necessitados, né, que são as pessoas que agora a gente percebe que está nesse grupo de risco, porque não tem condições de ter higiene ideal, né, que ficam às vezes mais próximo do outro nas casas, por falta de moradia adequada. Então tudo isso é para a gente refletir e que Deus nos ajude nessa caminhada, para a gente refletir e praticar e ajudar um ao outro, né? Vamos lembrar aqui das pessoas que faleceram por esse vírus, né, o Covid-19, para que essas pessoas que faleceram estejam na glória de Deus e pedir pelas famílias, né? Quantas famílias machucadas, magoadas, tristes, porque nem puderam despedir daquela pessoa que amava por causa da contaminação, da possibilidade de contaminação. Então que Deus conforte o coração dessas pessoas, receba essas pessoas que faleceram e nos ajude aqui, a cada um de nós, a nos posicionarmos bem para ajudar, para colaborar, para que essa crise passe logo. E que Santo Isidro leve todos esses nossos pedidos para Deus. Que assim seja. Amém. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, queremos ser frutos verdadeiros do seu amor. Ensina-nos a desviar das tribulações e entregar em tuas mãos tudo o que fizemos e toda a nossa vida. Ajude-nos a desviar de toda e qualquer tentação que nos afasta de ti, para sempre estarmos ao seu lado e seguindo firmemente teus mandamentos. Obrigada por frutificar os seus dons em nós. Vamos pedir a bênção de Deus para que a gente termine bem, né? Termine de uma forma para dizer para Deus que nós acreditamos nele, tanto acreditamos que estamos aqui, né? Refletindo, rezando e pedindo a bênção dele. Então vamos pedir essa bênção que é tão importante para que a gente possa vencer todas as nossas dificuldades, seja ela qual for, não importa, né? Deus é o Deus do impossível, ele pode tudo. Então que esse Deus do impossível, pela intercessão de Santo Isidro, que é o santo de hoje, nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.